Oi, gente, tudo bem com vocês? Essa nossa videoaula de hoje, a gente tem a intenção de corrigir o livro de atividades do capítulo 3, né, que a gente encerrou a parte da apostila, e aí agora ficou pra gente corrigir o livro de atividades, tranquilo? Então todo mundo abre aí a partir da página 15 e bora lá. Número 1. Por que os rios eram fundamentais para o desenvolvimento dos povos que viviam na região do Crescente Fértil? Comentamos isso na apostila e vamos aqui agora dar um reforço nisso aí. Gente, primeiramente, comentamos a questão geográfica, né? Eu tenho ali no território da Mesopotâmia, tanto quando eu penso a Mesopotâmia, até mesmo quando eu penso o Egito, essa região do Crescente Fértil, cercado ali por diversos desertos, cercados por mar, água salgada, né? Como garantir a sobrevivência de duas grandes sociedades? Graças aos rios. Quando eu penso em Mesopotâmia, Rio Tigre e Eufrates. Quando eu penso o Egito, Rio Nilo. Então, primeiramente, água potável para essa população, não só para a população, para os animais também. E outra coisa é que graças, por exemplo, ao sistema de cheias dos rios, né, quando eu tenho as cheias das chuvas e tudo mais, as terras ali próximas aos rios, elas vão ser férteis para a agricultura. Então, eu consigo também garantir o abastecimento de comida, tanto para os seres humanos quanto para os animais. Tranquilo? Bora para número 2. Preencha as lacunas com as informações a respeito da região da Mesopotâmia. Tinha até uma parte do livro da apostila de vocês que falava exatamente isso aqui, tá? O nome Mesopotâmia foi criado pelos gregos e significa região entre rios, uma vez que a região se localizava entre os rios Tigre e Eufrates. A gente viu lá, por exemplo, o Heródoto, né, que vai falar sobre a questão do Nilo, ser uma dádiva para o povo do Egito. O que acontece? Os gregos, ao tomarem consciência desses povos aí da região da Mesopotâmia, até mesmo do Egito, eles vão ter... esperar a moto. Eles vão ser, no caso, os historiadores que vão escrever a respeito disso. Não historiador profissional, né, como a gente tem hoje, mas um dos primeiros espécies de historiadores a falar sobre esses povos aí. E vão colocar, inclusive, esse nome aí de Mesopotâmia. Tranquilo? Número 3. A respeito dos povos mesopotâmicos, leia as afirmativas a seguir. Número 1. Os países que se localizam atualmente na região da antiga Mesopotâmia são o Egito e a Arábia Saudita. Não, a gente vê aí que a região do Egito era do Egito, né? Não é da Mesopotâmia. E o atual território aí que era da Mesopotâmia fica no Oriente Médio, mas é o território do Iraque, tranquilo? Número 2. As cheias dos principais rios da região mesopotâmica eram regulares, o que permitia aos povos prever os períodos das enchentes. No caso, não, da região ali da Mesopotâmia, eles vão contar com cheias irregulares, né? Um calendário de chuva aí não regular, o que faz com que eles tenham alguns problemas aí para se regular com a questão do calendário de chuvas. 3. Os sumérios foram os primeiros povos a habitar a região. Sim, essa daí tá correta. Tinha comentado até com vocês, né? A região da Mesopotâmia, ela vai ser repleta de diversos povos. Dentre eles, um vai ser o povo os povos sumérios, que no caso vão ser os primeiros a habitar essa região. Tranquilo? Número 4. A respeito dos povos do Crescente Fértil, vocês iam marcar V para verdadeiro e F para falso. Com base na observação dos fenômenos celestes, os mesopotâmicos criaram um calendário lunar verdadeiro. A gente tinha comentado sobre isso, né, até nos capítulos anteriores, que inicialmente o que os seres humanos vão ter para observar? Vai ser os astros, né, vão ser os eventos naturais que acontecem. Então, verdadeira. A principal matéria-prima utilizada nas construções egípcias era a madeira, uma vez que havia uma grande quantidade de árvores na região. Falsa. Vai ser a pedra, principalmente quando a gente pensa nas pirâmides, né? De que é feito aquilo ali? Pedra. Pedra essa de diversos tipos, né? Essa parte aí já é uma parte mais geográfica, né? De pensar a composição química ali daquelas pedras. Mas não vai ter uma grande quantidade de árvores, vai ser uma região desértica, então eu vou ter a presença de pedras e não de madeira.
Canais de irrigação, diques e barragens foram construídos para controlar e aproveitar de melhor maneira as cheias dos rios da região. Verdadeiro. Principalmente quando a gente chegar para falar sobre Grécia, a gente vai começar a ver muito essa questão de diques e tal. Com o passar dos anos, né, do tempo, os seres humanos eles vão vendo que aquela água ela não vem de maneira regular, às vezes vem muito, às vezes não vem nada, às vezes tem chuva, às vezes não tem. Como controlar aquilo ali? E eles vão começando a construir, né, alguns aparelhos, enfim, algumas construções para ajudar eles nesse sentido. Os diques, as barragens, vão ser construções feitas ali próximas aos rios para tentar controlar de uma melhor maneira aquela água, né, que chegava pelo rio, que vinha por meio da chuva e tudo mais, e aproveitar isso na população. Então, verdadeira. 5. Assinale a alternativa que corresponde aos povos que habitaram a Mesopotâmia. Gregos e romanos. Não, gregos vão estar aí, a gente já vai até por eliminação, né? Na Grécia e romanos na Roma. Egípcios e fenícios. A gente viu que os egípcios vão estar em que região? No Egito. Assírios e babilônios. Verdadeira, são 2 povos que viveram aí na região da Mesopotâmia. Indianos e chineses. A gente está falando aí de povos lá do Oriente, né? Então, letra C. Número 6. O Código de Hammurabi foi criado por volta de 1700 a.C. pelos povos babilônicos. A respeito dele, responda as questões a seguir. O que era o Código de Hammurabi? Vocês iam responder para mim isso aí na letra A. Era um conjunto de leis que era administrada pelo rei, né? Que a gente viu que quem que era o grande chefe todo-poderoso dentro da Mesopotâmia? Os reis. Cada povo vai ter seu rei, né? Na Babilônia tem um rei, os assírios tem outro rei, enfim. Então, no caso aqui dos babilônicos, eles vão criar o Código de Hammurabi e vai ser um conjunto de leis que o rei vai administrar, certo? E vai ordenar, organizar a vida ali daquela sociedade. E para os mesopotâmicos, o que acontece? Essas leis elas haviam sido determinadas por Deus. Lembrando, os reis são escolhidos por Deus. Quer dizer que o rei é Deus? Não, para os mesopotâmicos não. O rei ele é um escolhido por Deus. Então, aquelas leis ali também, elas representavam a vontade dos deuses. Tranquilo? Vira para a página 16. B. O que significa dizer que o Código de Hammurabi tem como princípio o Código de Italião? A gente viu lá que o Código de Hammurabi ele vai ter um monte de leis, mas ele vai ter o Código de Italião como uma diretriz, como um norte para todas as outras leis. O que quer dizer isso? Todas as leis presentes no Código de Hammurabi, o que acontece? Elas são leis de vingança. O que acontece? Se você constrói uma casa e aquela casa cai sobre uma criança e mata, você também merece ter um filho que fique debaixo de uma casa e a casa desabe. Tá vendo que é uma lei de vingança direta contra quem fez a primeira situação aqui? Então, o que o Código de Italião ele falava? É olho por olho e é dente por dente. O que você fez, você recebe. Então, todas as leis aí do Código de Hammurabi, elas têm por base esse princípio da vingança, que o Código de Italião ele prega, né? No caso, a pessoa ela cometia um crime e ali ia ser punida de igual maneira. Tranquilo? Número 7, ainda falando sobre o Código aqui de Hammurabi. Analise a seguir trechos do Código de Hammurabi, criado por volta de 1700 a.C. 196. Se um alívio, né, homem, destruiu o olho de um outro homem, destruirão o seu olho. 229. Se um pedreiro edificou uma casa para um homem, mas não fortificou o seu trabalho e a casa que construiu caiu e matou o dono da casa, esse pedreiro será morto. 230. Se causou a morte do filho do dono, matarão o filho do pedreiro. Agora, leia alguns artigos do Código Penal Brasileiro, publicado em 1940. Artigo 121. Matar alguém. Pena. Reclusão de 6 a 20 anos. Artigo 256. Causar desabamento ou desmoronamento expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outra pessoa. Pena.
reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, a gente viu aqui, primeiro o Código de Hammurabi e depois o Código Penal Brasileiro de 1940. Tranquilo? De acordo com as leis do Código de Hammurabi, qual a relação entre o crime cometido e a punição para ele? Quando a gente pensa no Código de Hammurabi, o primeiro textinho aqui, como que é o crime e a punição? É de igual valor. Se você faz algo para alguém, você vai receber algo do mesmo jeito. Se você fura um olho de alguém, você vai ter um olho furado. Se você constrói uma casa e essa casa desaba em cima do dono, você também vai ter isso. Se essa casa desaba em cima do filho da pessoa, o seu filho também vai ter isso. Então, é uma lei que ela vai ser de vingança de igual proporção. O que você faz, você recebe. Tranquilo? E a B. Que diferença pode ser observada entre as punições previstas pelo Código de Hammurabi e as previstas pelo Código Penal Brasileiro para o mesmo crime? No caso, gente, o Código de Hammurabi ele se baseava na lei de Talião, que é o que eu já tinha acabado de comentar com vocês, né? A pena ela vai ser aplicada de igual maneira com o crime. Já quando a gente pensa aqui no Brasil, né, o Código Penal, ele vai estabelecer o quê? Ou multa ou reclusão. O que é que significa reclusão? A prisão. Você vai aí preso, né, durante um determinado número de anos. Se você matar alguém, você é condenado à morte? Não, porque no Brasil a gente não tem pena de morte. Então, o crime é igual à pena? Não. No caso, você comete algum crime, você paga uma multa ou a reclusão em prisão. Tranquilo? Página 17. Observe a imagem a seguir. Lembra que é importante, antes de responder, ler a legenda, as referências, qual que é o nome do quadro, da imagem, enfim, de quando que é, o que é. Código de Hammurabi, 1750. Estela de basalto, é o material aí. Está no Museu de Louvre, em Paris. Na parte superior do monólito, que é o tipo da pedra do Código de Hammurabi, que se encontra no Museu do Louvre, Paris, há uma cena em que o rei Hammurabi está de pé perante Shamash, o deus sumeriano do sol e da justiça. Tranquilo? Assinale as alternativas que correspondem corretamente a essa imagem. Observa que ele colocou as alternativas, então mais de uma poderia estar certa. Essa imagem representa o poder teocrático dos mesopotâmicos, em que o rei era o chefe político e religioso. Verdadeira? A gente viu que, no caso, os reis, segundo a teoria dos mesopotâmicos, ele é um escolhido de quem? Direto do rei, de Deus. Ele é o Deus? Não, ele é o escolhido pelo Deus. E aí esse rei ele vai ter poderes tanto políticos quanto religiosos. E qual que é o nome desse tipo de governo? Governo teocrático. Governo que tem aí poderes não só políticos, mas também religiosos. Tranquilo? B. Essa imagem representa a religião mesopotâmica, uma vez que o governante era considerado um deus vivo. Falso. A gente viu que povo que acredita nisso? Os egípcios. Lá no Egito, o faraó é um deus vivo. Aqui na Mesopotâmia, o rei é um representante, ele é escolhido, ele não é Deus, tá? C. Os mesopotâmicos acreditavam em um único Deus, chamado Shamash, cuja representação pode ser observada à direita da imagem. Falsa. A gente viu que os povos da Mesopotâmia, eles são o quê? Politeístas. Poli vem de vários, eles acreditam em vários deuses. Tanto que aqui até ressaltou, né? É o Deus da justiça, quer dizer que vai ter um Deus para várias coisas aí, certo? D. As figuras do monólito do Código de Hammurabi representavam o Deus Shamash, que determinava as leis, e o rei Hammurabi, que administrava as leis. Verdadeira. Se o cara é o Deus da justiça, se esse Deus aí, Shamash, é o Deus da justiça, ele é o quê? Ele é o responsável por determinar. E quem que aplica isso, controla isso na terra? É o rei. Tranquilo? Então, a letra A e a letra D. 9. Os escribas egípcios escreviam em folha de papel. Eu vou ter papel igual eu tenho hoje lá nessa época? Não. Rolos de papiro, verdadeiro, a gente viu isso lá na apostila, né? Qual que é o tipo de material que eles vão utilizar. Vai ser o papiro, vai ser uma fibra que vai estar ali presente perto aos rios, né? Eles vão fazer um trabalho com esse vegetal até que vire uma fibra e constitua uma espécie de papel
papel. Não é um papel, mas é algo que, assim, lembraria pra gente hoje uma espécie de papel, tá? Mas lembrando, não é uma folha de papel. No caso, é um vegetal, é uma fibra vegetal. C, tabletes de argila. Não. A gente viu que quem vai escrever na argila vai ser os povos da Mesopotâmia. E D, tecidos. Também não, tá? No caso, então, aí, rolos de papiro. Lá na apostila a gente falou um pouquinho sobre isso. 10. Os egípcios criaram a escrita hieroglífica. Falamos sobre isso, né? Aquela escrita de desenhos. A cuneiforme, a gente viu que é a escrita dos povos da Mesopotâmia. A alfabética é a nossa. E a cursiva também é uma forma de escrever a nossa língua alfabética, né? Nossa forma de escrita alfabética. Então, letra C. Número 11. Leia o texto a seguir. Imagine um mundo sem a escrita, sem qualquer tipo de escrita. Não haveria formulário a preencher, nem declarações de imposto de renda, mas também não haveria literatura, ciência avançada ou história. De fato, é algo difícil de imaginar, porque a vida moderna, o governo moderno, baseia-se quase inteiramente na escrita. De todos os grandes avanços da humanidade, o desenvolvimento da escrita é, sem dúvida, o maior. Pode-se afirmar que teve mais impacto na evolução da sociedade do que qualquer outra invenção. Um texto aí muito importante, né? Com base no texto e em seus conhecimentos, explica a importância da invenção da escrita para a humanidade. Gente, quando a gente começou a falar lá dos povos da pré-história, a gente viu que eu não tenho escrita. Por isso esse nome pré-história, né? E tudo muda a partir de um momento que eu tenho a escrita. Por que, afinal, a escrita é tão importante? É por meio da escrita que eu tenho um maior desenvolvimento da comunicação entre as pessoas, certo? Agora eu posso fazer uma transmissão de ideias de uma maneira muito mais fácil, eu posso fazer o registro de informação, a construção de conhecimento hoje. Você aí na sua casa, gente, por meio de você digitar no seu computador qualquer tema, por meio daquela escrita, você pode ter acesso a inúmeras informações, certo? Então, isso é resultado desse nascimento da escrita lá antes de Cristo. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? O que vocês poderiam colocar aí, né? Por que a invenção da escrita ela é tão importante? É graças ao surgimento da escrita que agora eu consigo ter um maior desenvolvimento da comunicação humana, eu consigo uma maior transmissão de ideias, transmissão de conhecimento, registro de informações. E hoje a sociedade que a gente vive só é o que é graças à escrita. Tranquilo? Vira aí para 18. A respeito do Egito Antigo e da Mesopotâmia, associe os itens da primeira coluna com os respectivos significados da segunda coluna. Então, vocês tinham aí de A a F algumas palavrinhas e vocês iam colocar qual que era a característica, né, correspondente a essa palavra. Bora aí na primeira. Crença em vários deuses. Como que é o nome disso? Letra E. Politeísmo, né? Acredito em vários deuses. Território que se autogovernava e tem as próprias leis de cidade-estado. Cidade-estado vão ser ali o lugar, né, onde as pessoas vivem, e uma cidade-estado não precisa de outra cidade-estado. Ela é independente, ela é autônoma, ela tem governo próprio, leis próprias, de modo independente. O que isso é diferente da gente? Por exemplo, estamos aqui no estado de Goiás, né? Vamos pensar Trindade, Goiânia. Tem governos, um prefeito aqui e um prefeito aqui. Só que são autônomas. Trindade manda em tudo sozinha? Não, eu tenho um governador que unifica tudo isso. E maior que o governador, eu tenho um presidente que unifica tudo isso. Então as cidades, elas são independentes? Não, o país mas olha o tamanho que é um país, né? Então aqui no caso não, as cidades nessa época que elas vão ser independentes, por isso cidade-estado. Suas enchentes possibilitaram o desenvolvimento da região do Egito Antigo. Que rio que é esse, gente? Rio Nilo, letra A. Tipo de escrita baseada em símbolos e gravada em tabletes de argila com uma cunha, escrita
cuneiforme, letra F. Falou aí do tablete de argila, a gente já lembra da Mesopotâmia. Responsável por produzir textos religiosos, registrar decretos do faraó e calcular impostos, o escriba, quem escreve. Região onde se desenvolveram os povos mesopotâmicos, C, Rio Tigre e Eufrates. 13. Tinha aí um caça-palavras, vocês iam completar as palavras aqui de 1 a 8 e depois achar no caça-palavras, tranquilo? Vou respondendo cada número e já vou indicando onde que estaria no caça-palavras, tá? No Egito, podiam ter propriedades, realizar comércio e até herdar o trono, as mulheres, tá? A gente vai, em decorrer de outras sociedades que a gente foi estudando, ver que as mulheres vão ser tratadas de uma maneira péssima por muitas sociedades, um machismo extremamente forte. Aqui nesse caso a gente vê que as mulheres poderiam ter aqui direitos importantes. Por exemplo, a gente vai ter um caso aí raro, né, e tudo mais, de uma faraó mulher, né, no caso Cleópatra, que vai ser um caso aí bem excepcional, não é algo regra dentro do Egito. Mas elas acabavam tendo direito a propriedades, comércio e até mesmo herdar o trono, como foi o caso aí da Cleópatra. Mulheres, gente, primeira linha, letra M, ó, mulheres, já marca aí. Número 2. Disse de uma sociedade na qual grupos são considerados superiores aos demais, hierarquizada. O que é uma sociedade hierarquizada? Sociedade de classes, onde as pessoas não são iguais, elas têm níveis sociais, tá? Então, vamos achar aí a palavra hierarquizada. Gente, última linha aqui no cantinho esquerdo, olha o H, hierarquizada, já marca. 3. Organizavam as cerimônias religiosas no Egito Antigo, sacerdotes. Gente, vai lá no hierarquizada que você acabou de marcar. Vai lá no Q, sobe para cima, U de cima, V e o de cima não tem um S? Puxa para a direita, sacerdotes. Tranquilo? 4. Os prisioneiros de guerra geralmente pertenciam à classe dos escravizados. Vai ser o povo aí que vai estar na pirâmide, na base daquelas sociedades, né? Quem é escravo? No caso aqui, um escravo que vem de guerra. Vou, conquisto uma outra cidade, conquisto um outro povo. O que eu faço com aquele povo? Vira escravo. Beleza? Então, escravizados. Gente, você marcou mulheres, certo? M-U. Desce, letra E. Desce, escravizados. Abaixo da letra U de mulheres, escravizados. 5. Formavam a maior parte da população e trabalhavam na agricultura, camponeses. Gente, vocês acabaram de marcar aí escravizados, certo? Vai aí na letra A do escravizados. Do ladinho esquerdo tem o C, camponeses. Gente, só um minutinho, deixa eu só ligar um negócio aqui. Bora lá. Então, camponeses, tá na primeira linha, abaixo do M, P, D, O, T, C, camponeses, que pega o A de escravizados. 6. Na Mesopotâmia, a denominação atribuída ao rei era patese. Vai ser um nome, né, na linguagem deles, que eles vão acabar chamando o rei. Gente, primeira linha. Do lado direito tem a letra I, K, L, O, P. Desce, patese. Tranquilo? 7. Na sociedade egípcia, o faraó representava a encarnação do deus Horus, ou seja, ele é um deus vivo vivendo ali na região do Egito. Novamente, primeira linha, no canto direito, letra I, do lado, letra K. Agora desce. W, C cedilha, F. Desceu, faraó. Tranquilo?
8. Na Mesopotâmia, a nobreza era o grupo composto de sacerdotes, militares, escribas e comerciantes, ou seja, era a segunda classe ali mais importante dentro da Mesopotâmia. Vamos lá achar a nobreza. Gente, vai em sacerdotes, onde a gente já marcou. Sacer, vai no E, subiu, letra R, subiu, letra N. Vai para a direita, nobreza. Tranquilo? Virou na página 19. O texto abaixo é um hino que homenageia o rio Nilo, produzido no Egito Antigo. Bora ler o texto. Adoração ao Nilo. Salve, tu, Nilo, que te manifestas nesta terra e vens dar vida ao Egito. Misteriosa é a tua saída das trevas, nesse dia em que é celebrada, ao irrigar os prados criados por Ra. Tu fazes viver todo o gado, tu, inesgotável, que dás de beber à terra, Senhor dos peixes durante a inundação. Nenhum pássaro pousa nas colheitas. Tu crias o trigo, fazes nascer o grão, garantindo a prosperidade aos templos. Se paras a tua tarefa e o teu trabalho, tudo que existe cai em inquietação. Então, a partir do texto, a gente vai responder aqui. Letra A. Qual a importância do rio Nilo para os egípcios? A partir aí do que a gente acabou de ler do textinho aqui, que é um hino, né, de adoração ao rio Nilo. Por que ele é importante para os egípcios? É graças ao rio Nilo que é fundamental o desenvolvimento da sociedade egípcia, né? Ele possibilitava, por exemplo, a questão da pesca, a questão das colheitas e a criação de animais. Tranquilo? B. Que atividades praticadas no Egito Antigo são mencionadas no hino? Quando a gente lê aqui o textinho, que atividades que a gente vê aí? Criação de animais, a agricultura, a pesca e atividades nos templos, tá? C. Cite 2 obras realizadas pelos egípcios para aproveitar melhor os recursos do Nilo. Já tínhamos até comentado agora um pouquinho sobre isso. Os egípcios, por exemplo, eles vão construir diques, reservatórios de água, canais de irrigação, além de algumas embarcações para poder estar navegando ali naquele rio e ter maior controle daquela região, certo? 15. Leia o texto a respeito do papel do escriba no Egito Antigo. As orelhas de um rapaz ficam no traseiro, pois só se ouve quando lhe batem. Ao que parece, aprender a escrever era algo doloroso no Egito, mas os resultados eram compensadores. Escutai, nunca falta comida a um escriba. Estas palavras foram retiradas de um texto que os alunos eram obrigados a copiar. O autor do texto afirmava que o trabalho de um escriba era superior a qualquer outra tarefa. O eficiente governo do Egito contava com o trabalho de um exército de escribas. Falamos até sobre isso durante a apostila, né? Como que era o papel do escriba na sociedade, como que ele era reconhecido. Vamos responder as tarefas. Letra A. Porque nunca faltava comida a um escriba? Porque o escriba na sociedade do Egito, ele desfrutava de um status social. O que quer dizer isso? Ele era muito bem reconhecido, ele era muito bem tratado devido à importância dele para aquela sociedade. Letra B. Descreva as tarefas de um escriba no Egito Antigo. Afinal, o que esses escribas faziam ali dentro do Egito? Eles eram responsáveis por diversos tipos de registro. Quais eles aí, por exemplo? É a questão do controle da produção de comida, de alimentos, né, de grãos. Eles eram responsáveis por impostos, o registro do valor dos impostos, quem já havia pagado algum tipo de imposto, e eram eles que produziam os textos religiosos, por exemplo, o Livro dos Mortos, que vai ser onde a gente viu lá que vai ter todo o ritual falando sobre a questão da ressurreição dos corpos e tudo mais. Então, o que vocês poderiam colocar aí? A questão de registros e a questão de textos religiosos. Beleza? Gente, então aqui a gente encerra essa correção do nosso terceiro capítulo, que a gente pensa os povos da Mesopotâmia e do Egito.
E é isso. Um beijo para vocês e até a nossa próxima videoaula.